O seu programa Sintonize com Cristo começando agora. E hoje nós vamos estar no quadro de entrevistas com a doutora Candice Castro Barros Taques, falando conosco sobre saúde do adolescente. Seja bem-vinda, doutora Candice. Muito obrigada. Vamos conversar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade e nossas famílias. E vai ser bom demais. Cantando, Jeane Barbosa. Boa tarde, Jeane. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E na palavra nós estaremos com o pastor Adalberto Taques. É o Sintonize com Cristo começando. O salmista diz assim: louvai ao Senhor da terra. Nós vamos fazer isso cantando com Jeane Barbosa. Sublime amor, jamais me deixará. Com todo ser, a ti vou me entregar. Ainda que eu venha falhar, seguro estou em teu sublime amor. Sublime amor, que em mim veio habitar. Não sou ninguém pra tua voz ouvir, mas doce vem me confortar. Seguro estou em teu sublime amor. Descanso em ti, em teus braços de amor, meu fiel e bom pastor, razão do meu viver. Tu me sustens com tua graça e o teu poder, até que um dia eu possa ver tua face, meu Senhor. Sublime amor da cruz, tão suave som, canção tão doce a mim, viu, pecador, vem revelar o Redentor, em cujo amor seguro sempre estou. Sublime amor que inunda os dias meus, o teu fluir me atrai pra junto a ti, de bênçãos enche o meu viver. Seguro estou em teu sublime amor. Descanso em ti, em teus braços de amor, meu fiel e bom pastor, razão do meu viver. Tu me sustens com tua graça e o teu poder, até que um dia eu possa ver tua face, meu Senhor. Sublime amor. Agrade-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. E a palavra agora é louva, Jeane, ao teu Deus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá, ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar.
pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clamas teu nome. Ele então virá, ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Você só precisa de um rápido tempo, então nós vamos fazer aquele intervalo e voltamos já já. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. Venha ter uma experiência gastronômica incomparável no restaurante Churrascaria Encantável. Almoço de segunda a sábado com um churrasco todos os dias e um buffet variado, repleto de pratos quentes e saladas fresquinhas. Tudo isso em um ambiente aconchegante e familiar. E na sexta-feira, aquela deliciosa feijoada que você não pode perder. Estamos bem pertinho de você, na Rua Bena, bairro Alvorada, em Cuiabá, saída para Chapada. Maiores informações no 65 99635 1216. Venha se encantar com o melhor sabor da região. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do adolescente. E para isso nós convidamos a doutora Candice
Castro Barros Tax, que é ginecologista e obstetra. Mas, curiosamente, e essa é a minha primeira pergunta, qual é a razão de sua opção médica ser o cuidado com os adolescentes? Quando foi que começou isso? Bom, tem dois motivos marcantes para isso. O primeiro é uma questão técnica mesmo do adolescente. O adolescente, ele está naquela fase em que ele faz uma movimentação diferente do que ele viveu até nesse momento. Então, quando eles estão na infância, né, eles querem estar junto com a família, não quer ficar longe, não quer ficar longe do pai, da mãe, querem estar juntos. E quando chega na adolescência, essa movimentação muda. Justamente o que eles querem, o distanciamento. Extremo oposto. Eles querem buscar esses outros contatos, né? Então, diante dessa realidade que é fato, é inegável, né? Nós sentirmos esse distanciamento, esse afastamento, ele vai buscar outras referências. E diante dessa necessidade do adolescente buscar outras referências, nós precisamos de referências boas para que leve informação para eles. E eu me deparei, já indo para o segundo momento, né, a segunda parte, o pessoal. Eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 14 anos. O meu filho de 14 anos, para acompanhamento escolar, ele tem uma pessoa que ajuda muito ele. E essa pessoa se importa com ele como pessoa, conversa, orienta. Ela tem uma forma de ver o mundo muito parecida com a nossa. É uma senhora dos seus 60 anos, mais ou menos. E essa pessoa entrou na nossa vida já tem um tempo, há uns 3 anos, mais ou menos. Mas, assim, é uma bênção, é fantástico ter uma pessoa que ele confia, que ele gosta, que dá boas orientações para ele. E que não é a mãe, porque nesse momento ele não quer saber muito da mãe. E aí eu vi a joia que era essa pessoa para minha família, para o meu filho. Eu ter uma pessoa que pudesse orientá-lo, da minha confiança. Aí foi quando eu juntei as ideias. Eu falei, opa, eu como ginecologista, eu acho que eu posso contribuir para as famílias, para a sociedade, levando informação sobre saúde para as adolescentes. E que bênção foi isso. Bênção para todos nós, viu? Porque pense assim em alguém que realmente ama o que faz, né, doutora? Estamos muito felizes com a sua participação aqui. Obrigada. E aí nós prosseguimos pensando no seguinte, pensando nessa saúde do adolescente, quais os principais desafios relacionados a essa questão? Então, na minha forma de trabalho, de abordagem, o que eu vejo, o principal desafio é a gente despertar neles a responsabilidade de assumirem o cuidado com a própria saúde, né? Então, assim, nas minhas consultas eu costumo abordar sempre, né? Assim, elas geralmente estão acompanhadas. E mesmo se não estão acompanhadas, eu faço essa pergunta: quem cuidou de você até hoje? E aí elas falam, né? Muitas vezes minha mãe, porque é quem acompanha muito na consulta. E aí eu explico, olha, a sua mãe durante a sua infância acompanhou você, cuidando você, orientando. Agora você está entrando na adolescência, que elas vêm em torno aí de 12 a 14 anos. E a partir desse momento, passada a adolescência, você vai ser uma adulta e você vai ter que cuidar da sua saúde. A sua mãe não vai mais fazer por você tudo aquilo que ela fazia na infância. E aí, nesse momento, eu começo a despertar nela e eu falo, nós estamos no momento de treinamento, a sua mãe está nesse treinamento de ensinar você o caminho que deve andar no cuidado com a saúde, e agora eu entro junto com vocês para ajudar nesse papel. Então, assim, o maior desafio é esse, a gente despertar no adolescente que não está preocupado com isso, com o cuidado com a própria saúde, para que ele assuma esse papel, aprenda a assumir esse papel para que na vida adulta esteja saudável, forte emocionalmente, equilibrado. Então, esse é o desafio, a gente despertar os adolescentes para esse cuidado. E pensando nisso, na saúde emocional, em sua experiência, quais os principais problemas que têm afetado os adolescentes na questão da saúde mental?
Tá. É interessante essa pergunta porque, segundo a definição pela Organização Mundial da Saúde, sobre definição de saúde, é o completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doença. Então, quando a gente fala sobre saúde, muitas vezes a gente vai pensar na saúde física, né? Uma doença, uma dor, um problema respiratório que tem que tratar, qualquer coisa nesse sentido. Porém, é muito abrangente, né? Exato. E entra perfeitamente essa questão da saúde mental. Que vai interferir na saúde física também, vai interferir na saúde social, né, desse adolescente, do ser humano, né, de uma forma geral. Nós vemos claramente na nossa sociedade os quadros depressivos e de ansiedade, né, acometendo as nossas crianças, adolescentes. Após a Covid, durante a Covid, na verdade, desencadeou muito esses quadros, inclusive com aumento de suicídios, né? Bastante. Entre crianças é uma coisa que deixa a gente, assim, muito assustado, né? Verdade. Mas é uma realidade. Então, seriam essas duas principais... Esses principais problemas que surgem. E é muito interessante observar a questão da Covid, porque, de fato, de lá para cá, nós vimos muitas coisas grandes que a gente não tinha visto. Até nas escolas mesmo, a gente percebe que as crianças realmente vieram com outros problemas nessa área, né? Na questão emocional, desencadeando aí as doenças psicossomáticas, né? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Quais fatores ainda têm prejudicado o adolescente no trato de sua saúde? Então, na minha opinião, eu acho que o que mais falta para os adolescentes é o conhecimento. A informação de que coisas do dia a dia deles vão interferir na saúde deles. Eles têm naturalmente uma dificuldade de pensar lá na frente, porque para eles o raciocínio é mais agora mesmo, né? E eles não têm essa noção. Como que um sono inadequado vai prejudicar a minha saúde? Como que não praticar atividade física, não fazer um exercício físico prejudica a minha saúde, né? Como que a alimentação vai interferir no meu futuro? Para eles olham agora. Então, a gente mostrar que essas coisas do dia a dia, até a rotina. Então, quer dizer, você ter uma rotina... eu tô aqui, né, como médica, como uma pessoa que está na frente dessa movimentação com a saúde do adolescente, mas eu tenho meus adolescentes em casa, meu pré-adolescente, eu vivo esse desafio. Eu vivo. Né? Diário, né? Então, assim, é fantástico a gente ver que é real e que é possível a gente buscar essas melhorias, esses desafios, porque na minha casa as coisas não são perfeitas, né? Dúvida. Então, eu ficar na cabecinha dos meus filhos, pegando no pé para ter uma rotina, porque até uma rotina de horários, de organização, isso já vai amenizar nesses quadros de ansiedade, né? De preocupação, de ansiedade, aí perde o sono. Então, são coisas, né, do dia a dia que a gente precisa, de fato, passar para eles, para que eles tenham essa consciência, esse conhecimento, para que ao longo dos anos, a gente colocando sempre essa sementinha no coração deles, eles possam brotar, né, essa consciência de que a hidratação é importante, de que a alimentação que a gente escolhe comer todos os dias é importante, do exercício físico que você fala, não, eu vou parar e vou fazer porque isso é importante para minha saúde. Vai evitar doenças no futuro, né? Obesidade, hipertensão, diabetes. Então, esse olhar que a gente precisa despertar, né? Que as coisas do dia a dia são importantes para a saúde dele em todos essas frentes, né? Tanto física, quanto mental, quanto social. Se o adolescente está aí assistindo, ouvindo, se ainda não, nós vamos para o intervalo. Enquanto isso, traz esse menino para cá, porque tem muita coisa aí que ele precisa ouvir também. É um intervalo rápido e voltamos.
No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. Venha ter uma experiência gastronômica incomparável no restaurante Churrascaria Encantável. Almoço de segunda a sábado com um churrasco todos os dias e um buffet variado, repleto de pratos quentes e saladas fresquinhas. Tudo isso em um ambiente aconchegante e familiar. E na sexta-feira, aquela deliciosa feijoada que você não pode perder. Estamos bem pertinho de você, na Rua Bena, bairro Alvorada, em Cuiabá, saída para Chapada. Maiores informações no 65 99635 1216. Venha se encantar com o melhor sabor da região. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição, vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar, tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu, Senhor, eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Louvemos ao nosso Deus. Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz. Tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu. Depois desse flashback aí emocionante, nós vamos para aquele intervalo enquanto você faz aquela coisa que você quer fazer agora. Tomar um pouquinho de água e voltar para nós continuarmos aqui naquela entrevista maravilhosa que vai fazer diferença na vida dos seus adolescentes. Voltamos já. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. Venha ter uma experiência gastronômica incomparável no restaurante Churrascaria Encantável. Almoço de segunda a sábado com um churrasco todos os dias e um buffet variado, repleto de pratos quentes e saladas fresquinhas. Tudo isso em um ambiente aconchegante e familiar. E na sexta-feira, aquela deliciosa feijoada que você não pode perder. Estamos bem pertinho de você, na Rua Bena, bairro Alvorada, em Cuiabá, saída para Chapada. Maiores informações no 65 99635 1216. Venha se encantar com o melhor sabor da região.
Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E a nossa entrevista hoje é com a doutora Candice Castro Barros Taques e nós estamos falando sobre a saúde do adolescente. Vamos prosseguir aqui. Quais doenças são consideradas comuns a essa fase da vida? Gostaria que a senhora citasse 2 delas e que medidas preventivas podem ser tomadas. Bom, aqui temos muitas possibilidades, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade para falar especificamente aqui para as meninas, né? Sobre a questão da higiene, né? Boa. Então, assim, não só para elas, né? Mas para quem cuida e orienta delas, a importância da gente explicar o desenvolvimento do corpo. Então, os odores serão diferentes, né? As secreções serão diferentes e isso precisa ser cuidado. Tem a chegada da menstruação, que elas precisam entender, e junto com a menstruação vem algumas coisas, né? A cólica menstrual, por exemplo, que é uma queixa comum no consultório. A atenção pré-menstrual também. Então, seria a informação, né? Com o cuidado dessa higiene, o sabonete líquido íntimo para usar diariamente, 2 a 3 vezes ao dia. Os cuidados no período da menstruação, né, na higiene, o cuidado também com a higiene dentro de casa, no banheiro, né, com absorvente, que é importante a gente orientar. E infecção de urina também para as meninas. Durante o primeiro ano de vida, os meninos têm mais infecção de urina. Depois disso, é sempre as mulheres que têm mais infecção. E aí também são os cuidados relacionados com a higiene, né? Então, a forma de limpar de frente para trás, lavar após evacuação. Esses cuidados que são muito importantes e que vão refletir em um quadro comum de acontecer, que incomoda bastante, né? Então, acho que seriam coisas pertinentes, legais para a gente comentar, porque é bem o dia a dia, bem a realidade das meninas. Isso é interessante mesmo, porque às vezes elas ficam envergonhadas de perguntar, né, se isso é assim ou não. Achei interessante essa questão do uso do papel higiênico, da forma como você faz a limpeza e como isso, de fato, pode determinar problemas depois, né, doutora? Sim. Caso essa higiene não seja feita devidamente, de forma não é? correta, infecção de urina, aí vai precisar de tratamento mesmo, né, antibiótico. Então, são coisas simples, né, que nós podemos levar informação para as adolescentes, para os adolescentes. E aqui nós temos inúmeras coisas para conversar. Nós poderíamos conversar sobre obesidade, doença respiratória, meningite, hepatite. Muita coisa, né? HPV, que nós temos a prevenção, a vacinação e que previne do 2º tipo de câncer que mais já vai matar as mulheres na vida adulta. E nós temos essa prevenção que se inicia na adolescência. Então, realmente, nós temos muito a fazer por eles. Nós já começamos, mas eu gostaria que a senhora aumentasse esse leque de dicas a eles de prevenção e cuidados com a saúde. Embora a gente já tenha falado aqui nesse primeiro momento, mais alguma coisinha aí que a gente podia acrescentar para os meninos? Tá, um primeiro tópico que eu colocaria aí, que assim é muito importante, é a questão da vacinação.
né? Então, assim, nós temos as vacinas que elas são fornecidas no sistema público de saúde, como, por exemplo, HPV, meningite, dengue de 10 a 14 anos, a da gripe em algumas situações, a tríplice viral, tríplice bacteriana, que vai ter uma proteção aí da coqueluche, que também acomete, né, uma doença respiratória. Então, nós temos na saúde pública várias que são ofertadas, e algumas outras que só na saúde privada, mas é um ponto muito importante para nós abordarmos, né? A questão da vacinação, essa disponibilidade das vacinas. Além disso, a questão do exercício físico. A recomendação para o adolescente é 1 hora por dia de atividade física de moderada intensidade. E é importante frisar que vai ser importantíssimo para a saúde mental. Durante a realização do exercício físico, né, tem liberação de hormônios de bem-estar, hormônios que melhoram dor também, que vão ajudar no sono. Doutora, a senhora colocou um negócio interessante, essa questão do exercício físico. Tenho observado o seguinte: os adolescentes hoje em dia começam logo às 7 da manhã, estão lá na escola, passam a manhã toda, almoçam e continuam no estudo, vai até por volta de 18 horas, e todo esse excesso de informações, de estudos, ele pode vir a ser prejudicado caso esse adolescente não direcione esse tempo para cuidar do corpo, fazer atividade física. Isso pode resultar em outros problemas? Sim, aí entra aí também, casa muito com isso que você falou, a questão do sono, do descanso, porque tudo caminha junto, né? Então, assim, o descanso, o sono, que é um outro tópico aqui nessa questão da prevenção que eu gostaria de pincelar um pouquinho, ele vai ser importante para esse dia de estudo, né? Então, uma boa noite de sono ela é essencial para um aprendizado, para concentração e para memorização. E esse dia vivido de uma forma adequada, ele vai interferir na boa noite de sono. Então, assim, é uma sequência de coisas. Então, isso a gente vê na nossa rotina mesmo, né? Nós que trabalhamos o dia todo, né? Então, assim, eu ando com meu tênis, minha roupinha para fazer minha caminhada, dentro já do meu meio de locomoção, porque sobrou um tempinho, eu já tento direto. Porque se a gente vai em casa, já esquece. Verdade. E aí eu até falei para uma estudante esse dia, universitária, falei para ela, olha, você pode usar, porque ela queixou que tem muito trabalho para fazer em casa, além do tempo de estudo. Eu falei, então, naquele tempo de descanso seu, você pode fazer o exercício físico, porque você não tira um tempo de descanso que vai para o sofá deitar. Sim. Então, pega esse tempo do descanso, vai para o exercício, porque quando você volta do exercício, você volta mais animada, você vai descansar à noite melhor. Descansando melhor, o dia seguinte você também tem um dia mais produtivo. Estou pensando aqui em questão de horas. Existe um número X de horas para o adolescente dormir bem e se refazer de forma suficiente? O ideal aí seria de 8 horas, né? Mas o adolescente, ele tem até uma necessidade maior, aí chega a 10 horas. A gente tem um grande problema, que é o ritmo de estudo deles, o horário de aula, né? Então, tem alguns países que a aula começa mais tarde, 9 horas da manhã, e se estende até 4 da tarde, porque daí eles podem dormir mais. Tem uma coisa interessante do sono do adolescente, a liberação da melatonina, que é o hormônio que ajuda na indução do sono, ela tem um padrão diferente do que o nosso, então ela tem uma liberação mais tardia. Isso vai contribuir para aquele padrão noturno do sono. O adolescente quer ficar acordado até mais tarde, mas a gente tem que segurar, né? Isso a gente não pode usar isso como uma justificativa para liberar. Então, isso gera toda uma mudança que vai gerar essa necessidade que ele tem, mas que ele não consegue. Aí chega no final de semana, quer dormir muito para compensar. Doutora, antes da gente entrar aí já no finalzinho das nossas últimas perguntas, eu não posso deixar de que a senhora mencione alguma coisa relacionada ao uso dos aparelhos eletrônicos. Sim, perfeito.
Estava aqui na redução de telas, junto com a questão da vacinação, né, o sono, exercício físico. É um estimulante muito grande, prejudica o sono, né? Tanto a luz quanto o conteúdo que eles usam na parte noturna. Mas durante o dia a gente pode pegar alguns outros pontos também de reduzir a socialização dos adolescentes entre pessoas mesmo, né? Conversar, brincar, interagir. E a questão dos conteúdos que hoje eles têm acesso muito fácil, né? Sim. E aqui eu faço questão de citar um que é muito importante, é muito danoso para a saúde, não só do adolescente, mas do adulto, como a pornografia, né? Está que grande, acaba, né? Que eles têm acesso, às vezes não vai ser nem de uma forma assim aleatória, com desconhecido, mas conhecido. Então, a tecnologia ela é muito benéfica, ela traz, né, muito desenvolvimento, muitos benefícios, porém, ela pode ser uma arma em vários sentidos, no vício, né, da tela, do jogo, da própria pornografia, do isolamento social, né? Então, temos aí muita coisa para ser trabalhada. Muita coisa para ser trabalhada, exatamente. Verdade. Bom, alguns mitos e verdades na saúde na adolescência. Tá. Um mito. Na adolescência, o indivíduo adulto já está formado. Nós sempre ouvimos falar muito da importância, né, da infância, da formação que a gente dá para a criança e que aquilo é sedimentado e vai fazer o adulto. É um mito. É uma mentira isso, porque na adolescência, na verdade, nós temos uma oportunidade imensa de moldar esse adulto. Então, assim, foi uma das coisas que me encantou muito para entrar nesse universo do adolescente, que eu falei, gente, é um período de ouro que a gente tem para pegar uma pessoa e ensinar tudo que a gente quer, né? Moldar. Então, dentro da nossa casa mesmo, embora parece que às vezes não escutem, eles escutam. E mais que isso, eles veem o que a gente faz, né? O que a gente precisa ter à disposição, porque trabalhamos fora, né? Trabalhamos fora, ficamos pouco em casa, chega em casa cansada, sem tempo, e aí a gente acaba sendo consumida por isso. Mas não, a gente tem que falar, tem que ensinar, porque a gente está num momento aí de completa oportunidade de moldar o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso paciente, o nosso aluno, né? Giane, professora de música, que inclusive é um instrumento excelente para o adolescente, para a criança, a música, né? Uma coisa benéfica, e comparando com essa coisa das telas, o tempo que gasta na tela, o tempo que gasta numa música, né? E você, Giane, como professora, você tem esse poder imenso de levar para o adolescente orientações, aquilo que você queria ensinar para o seu filho, você ter a oportunidade de ensinar para uma pessoa que te admira, que gosta de você, que você conquista no dia a dia nas aulas. Nós temos esse poder mesmo, né, dado por Deus aí de influenciar os outros, de ser exemplo. E uma verdade, né? Verdade. Que a criança ou adolescente, eles pedem limite. Né? Às vezes, parece que não eles não gostam, mas é verdade. Eles pedem, né, o limite. Isso dá segurança para eles. E nós precisamos nos posicionar como adultos da relação e efetuar isso. Pais, olha que mensagem maravilhosa. Essa questão do limite ainda não tem sido bem entendida por um grande número de pais, que acham que a coisa tem que deixar solta mesmo. Eu creio que as dificuldades que nós temos enfrentado com as nossas crianças e adolescentes tem muito a ver com essa questão da ausência dos limites, como a senhora colocou aí agora. Sim. Não é? Não é fácil, gente. A missão é árdua, né? Mas é possível, né? Com a graça de Deus e buscando essa sabedoria, ajuda de profissionais, né? E de pessoas. Mas nós podemos aí ter um efeito muito maravilhoso na vida deles. Bom, então nós vamos passar aí as nossas considerações finais, por gentileza, doutora. Tá, gostaria de falar duas coisas. Então, uma dessas que eu falei, né? A adolescência, isso aqui tá num site
Nossa, esqueci o nome, de uma sociedade pan-americana. Ok. E fala assim, a adolescência, que é essa fase de transição da infância para a vida adulta, é um momento único que molda as pessoas para a fase adulta. Então, nós temos essa oportunidade, temos que enxergar isso e aproveitar isso. Não é assim, esse adolescente bagunceiro, rebelde lá em casa. Eu tenho minha turma da bagunça, né? Então, é bagunceiro e pronto, é isso aí. Adolescente é rebelde, é aborrecente. Não, gente, é mentira isso. O adolescente é uma pessoa carente que está num mundo de transformação hormonal, comportamental, emocional. Eles vivem os lutos deles também. Eles têm um luto do corpo infantil, da identidade infantil. Eles vão ter que tomar conta da vida deles, eles vão ter que escolher uma profissão, assumir a vida deles. Eles têm um sofrimento nisso. E eles têm um luto também da perda dos pais perfeitos. Então é muito sofrimento para eles. Parece que é pra gente adulto, é difícil conviver com o adolescente, mas pro adolescente conviver com ele mesmo, com as próprias lutas, também é difícil. E nós somos as pessoas para ajudá-los, né? Então, realmente é um momento único aí de anos, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é dos 12 aos 18 anos. Pela Organização Mundial da Saúde, é dos 10 aos 19. Então, nós temos aí uma fase grande, de pelo menos 6 anos, para moldar uma pessoa, né? Que vai estar aí no mundo daqui a um pouco, sem a gente estar lá amparando, e que a gente tem a oportunidade de levar tudo que a gente quer para eles. Esse seria um ponto, né, de moldá-los. E o outro que, assim, eu acho muito importante, eu gostaria de compartilhar com vocês como mensagem final, olhe para o seu adolescente. Serve para criança também, né? Mas aqui, como a gente está falando, o adolescente, ele vai ter uma comunicação diferente da criança, porque ele já entende muitas coisas. Se nós não falarmos, o mundo vai falar. Doutora, então, Deus nessa história. Fala para nós sobre isso. E Deus na história do adolescente? Deus nessa história do adolescente é a nossa total confiança e segurança, porque tudo que nós fizermos, se não for a soberania e o controle de Deus, nada vai ter efeito. Então, assim, Deus é a nossa tranquilidade nesse momento, porque a gente faz o nosso papel de olhar, de orientar, de escutar, de falar, de repetir, de ser exemplo. Mas se não for a mão de Deus nisso tudo, nada vai funcionar. E eu, como que eu vou ficar no meio dessa história? Eu vou continuar do jeito que eu tô. Grata a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus por mim, porque Deus não me deve nada, né? Então a gente faz o nosso papel de levar a nossa mensagem para eles, do caminho que eles devem seguir, né? Tanto físico, do cuidado físico, emocional, espiritual, mas em instância final nós confiamos em Deus, que é Deus que vai fazer essa obra, né? Pode ser o adolescente rebelde que for, você vai buscar, mas a obra, quem conclui a obra é Deus. A gente faz planta semente, né? Quem vai regar, quem vai dar o crescimento e vai completar a obra é Deus. Então essa é a confiança que eu falo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, sim, né? Com o pai pastor, uma responsabilidade imensa. Mas a gente faz a nossa parte e eu sei que a obra, quem completa, é Deus mesmo. Mas nós somos aí um papel importante de escuta, de falar e de persistir e ser exemplo para eles. Tem a famosa frase, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós, mães aí de meninos, sim, adolescentes, se eles verem a gente fazendo, pode ser que agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eles não façam, mas com certeza lá na frente, daqui a alguns anos, quando eles vão estar caminhando sozinhos, eles vão ter a recordação. Minha mãe acordava e fazia questão de orar comigo antes da gente começar o dia. Eu via minha mãe no momento de dificuldade, de sofrimento, buscando na Bíblia a orientação para ela. Eu via minha mãe cansada, mas fazia o exercício físico, ela escolhia comer isso ao invés disso. E o nosso exemplo arrasta.
Mas quem completa a obra é o Senhor. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais tempo, mas você vai poder assistir novamente. Mas para isso você precisa se inscrever no canal do Sintonize com Cristo. A Rádio Cuiabana FM 106.5 conduz isso amanhã, no domingo, ao meio-dia. Mas se você quiser ver e ouvir outra vez essas dicas, essa palavra tão especial da doutora Candice, volta lá, se inscreve no canal e você vai poder ouvir outras vezes. Agora, aquele intervalo e voltamos. Muito bem. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65-99234-6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. Venha ter uma experiência gastronômica incomparável no restaurante Churrascaria Encantável. Almoço de segunda a sábado com um churrasco todos os dias e um buffet variado, repleto de pratos quentes e saladas fresquinhas. Tudo isso em um ambiente aconchegante e familiar. E na sexta-feira, aquela deliciosa feijoada que você não pode perder. Estamos bem pertinho de você, na Rua Bena, bairro Alvorada, em Cuiabá, saída para Chapada. Maiores informações no 65-99635-1216. Venha se encantar com o melhor sabor da região. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Chegou aquele nosso momento especial, momento reflexão. Hoje, ministrando a palavra do Senhor, o pastor Adalberto Taques, da Igreja Presbiteriana Alvorada. É uma alegria, uma satisfação participar hoje com vocês, falando desse tema que é vivendo o tempo presente e com vistas à eternidade. Meu nome é Adalberto, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Alvorada, aqui em Cuiabá, e mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu quero, para justamente falar sobre esse tema tão importante e necessário para as nossas vidas, começar com um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz exatamente assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
O capítulo 8 é um capítulo onde Paulo fala, na sua epístola aos Romanos, sobre não haver mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É assim que ele inicia esse capítulo. E ele deseja mostrar com isso que, apesar das lutas e das aflições que nós temos nessa vida, as quais muitas delas ele vai listar a partir do versículo 26 ali em diante, inclusive nós cantamos isso, não é verdade? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição? Ou seja, existem muitas coisas que marcam a nossa vida no tempo presente, que por vezes sugerem ou nos dão a entender que ou nós estamos vivendo debaixo de maldição, ou a salvação de Cristo não tem nenhum efeito real nesse tempo. Mas a verdade é que esses sofrimentos que nos marcam nos levam a lembrar futuramente, uma lembrança futura, que o Senhor nos prometeu a glória na eternidade. Ou seja, o que o Senhor tem preparado para nós é algo que é completamente diferente, absurdamente discrepante do que nós vivemos. Porque, de fato, a vida do cristão é uma vida marcada por sofrimento, por lutas. O próprio Senhor Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Essa é a palavra do Senhor. Então, quem sou eu para duvidar da palavra do Senhor, que também enfrentou aflições? Logo, eu não posso me esquecer que o tempo presente é um tempo de luta, muitas vezes. A igreja aqui nesse mundo é chamada de igreja militante. Não numa militância como tem se visto nos nossos dias, mas numa militância de fato de quem peregrina nesta terra e nesse mundo, vivendo como estrangeiro, vivendo como alguém estranho, muitas vezes alheio aos costumes aqui praticados, mas que pensa na glória e que enxerga a glória como a promessa verdadeira do Senhor. Por isso, esse contraste do tempo presente, mesmo marcado por sofrimento, angústia, dor, ele não pode de alguma forma significar para nós que a palavra do Senhor não é verdadeira. Até porque, como dizem, o combinado não sai caro. O Senhor nos falou a respeito destas coisas. Paulo aqui reafirma estas coisas. Mas assim como o Senhor Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Paulo aqui está dizendo que o que está para ser revelado na glória é uma glória incomparável. Ou seja, não pode se comparar os sofrimentos do tempo presente com a glória que está para ser revelada. Então, muitas vezes nós temos que nos lembrar da eternidade exatamente nesse contraste. Não só entre algo que, vamos dizer assim, muda a nossa perspectiva de tempo, porque essa é a verdade, nós fomos criados no tempo, nós somos seres que na nossa natureza física, nós somos temporais. Mesmo a nossa alma, ela foi criada por Deus, então nós somos criaturas, nós passamos a existência no espaço e no tempo. Todavia, o nosso Deus, que é eterno, a palavra também disse, ele coloca a eternidade no nosso coração. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 3. Sem, contudo, que nós possamos discernir as suas obras, ou seja, nós temos a eternidade dentro de nós. E nós seremos feitos eternos. A eternidade é uma realidade. É algo que hoje nós ainda desconhecemos, mas que nós sabemos a respeito dela, porque a palavra de Deus nos afirma e porque o próprio Senhor infundiu no nosso coração essa perspectiva eterna. Mesmo aqueles que não têm Cristo, eles têm uma perspectiva eterna, terrível, aterrorizante, porque para eles é algo incerto. Para a palavra de Deus, não, porque a Bíblia é muito clara. Aquele que crê em Jesus será salvo, aquele que não crê, ele já está condenado, e essa condenação é eterna, tão eterna quanto a salvação. Ou seja, assim como o texto diz aqui que a glória que está para ser revelada em nós é algo eterno, é algo que nós esperamos, mas que quando nós alcançarmos, isso será permanente, também para aqueles que não têm Cristo, o sofrimento será eterno.
Basta lembrar do relato que Jesus faz ali do rico e Lázaro, onde já fica muito claro que os sofrimentos de Lázaro, eles foram sucedidos na sua morte pelo consolo de Deus, e lá ele era consolado, enquanto que toda a riqueza daquele homem que vivia ali ao lado de Lázaro, mas que nunca se importou com o Senhor ou com a sua palavra, ele conheceu o sofrimento ali na sua morte, e isso é eterno, isso é intransponível, isso é irreversível. Portanto, quando nós pensamos nesse mundo, nós devemos nos lembrar que nenhum prazer e nenhuma satisfação desse mundo permanecerá para sempre, assim como também os seus sofrimentos. Mas que a palavra de Deus que nos dá a vida eterna, essa é a nossa garantia, essa é a nossa viva esperança de que na glória, ou seja, na eternidade, nós estaremos na presença de Deus. Pensar nisso é olhar para esse mundo como algo de fato transitório. O grande problema é que nós confundimos às vezes, pensamos que o tempo é eterno, e o tempo, redundantemente falando, é temporal. E às vezes nós queremos pensar na eternidade como algo temporal, algo que tem prazo, e não tem. Portanto, nós precisamos nos lembrar que esse mundo e as coisas que nele há, tudo há de passar, mas que a palavra de Deus permanecerá, e aqueles que guardam a sua palavra permanecerão com ele na glória. Então isso deve ser o sentimento do nosso coração, isso deve ocupar os nossos pensamentos, mesmo diante dos sofrimentos e das lutas que nós enfrentamos aqui. Que Deus abençoe a todos, espero que o Senhor fale o seu coração através dessa palavra. E em nossa agenda, nós queremos trazer o treinamento para conselheiros bíblicos. Continua sendo lá na Igreja Presbiteriana Morada da Serra, no dia 25, às 19h30. No dia 26, a partir das 8h30 até às 17 horas. Nosso convidado para esse trabalho especial, treinamento para crianças e adolescentes, é o pastor Tiago Henrique da Silva. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, psicopedagogo e neuropsicólogo clínico, especializado em aconselhamento bíblico. O investimento, R$100, um valor insignificante diante daquilo que você vai aprender. Maiores informações, o telefone 659-8477-3595. Você não pode perder mais essa oportunidade de ajudar o seu filho, os seus alunos. Contamos com a sua presença. Chegando ao final do nosso programa, como sempre agradecendo ao Senhor das nossas vidas, ao nosso Deus, por mais esse tempo em que nós podemos chegar até a sua casa. Agradecemos as nossas convidadas aqui, aos nossos convidados, pastor Adalberto, doutora Candice, Jeane Barbosa. Agradecemos por essa presença especial e agradecemos a você, o nosso ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5 e aos nossos internautas. Esse é o nosso programa Sintonize com Cristo. Eu sou Anaíra Emília. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Senhor, és tão belo, tua majestade enche o céu sem fim.